Quando a gente pensa em Disney, a gente pensa em o quê? Alegria, diversão, um mundo mágico e seguro. Muito provavelmente, por esse motivo, você pode não ter ouvido falar sobre o caso de hoje. Pouco foi falado sobre ele, pouco foi divulgado sobre ele, e esse é um dos motivos dele ser o quê? Tão polêmico. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot. E sim, eu tomo banho, mas eu tô com a mesma roupa do episódio da semana passada, porque eu estou gravando um episódio atrás do outro. Mas aqui é a Margot, né? E toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando o quê? Sobre algum assunto que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, pode ser um acontecimento histórico, uma curiosidade, uma teoria da conspiração também, talvez. Mas se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal, porque a gente tem dia e hora marcado, né? E se você achar interessante, por favor, ative as notificações para não perder nenhum episódio extra que saia por aí. Os demais recados eu vou dar no final do episódio. Então, bora começar o episódio de hoje. Rebecca Corrigan nasceu no dia 11 de março de 1987, em Chester, na Inglaterra. Ela tinha uma família grande, sendo os pais e 3 irmãos. Assim como outros parentes, ela trabalhou no zoológico de Chester. Ela estudou na Universidade de Plymouth, onde ela estudou ciências do esporte. Ela se juntou aos cadetes do exército britânico. Ela também fez algumas especializações na Universidade Liverpool Hope. Depois ela deu 4 meses de aulas de esporte no Camp America, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Quando foi em junho de 2010, em Londres, né, a Rebecca participou de uma seletiva para trabalhar para a Disney, para os cruzeiros da Disney, para ser mais exata. Depois que ela foi aprovada e contratada, ela foi para a Flórida, onde ela recebeu o treinamento lá nos parques da Disney mesmo. Inveja, devo dizer. Depois disso, ela passou 4 meses trabalhando nos cruzeiros que iam para as Bahamas. E depois ela teve 2 meses de descanso, os quais ela passou em casa, lá na Inglaterra. Uma coisa que eu acho importante falar aqui é que os cruzeiros da Disney são registrados nas Bahamas. Eu falei mais sobre a importância do local de registro dos navios, né, no mundo, enfim, lá no episódio 11. Então, faz o quê? 2, 3 episódios, acho, pra trás. Dá uma olhada nesse vídeo que ficou bem legal. Quando a Rebecca voltou pro trabalho, ela foi integrada para trabalhar na equipe do cruzeiro Disney Wonder, que ficava ancorado lá no porto de Los Angeles. Um pouco tempo depois, o avô dela morreu e ela teve uma licença de 2 semanas que ela usou para ir para casa, né, ir pro velório do avô e se recuperar, enfim, e tudo mais. E essa foi a última vez que ela foi vista pessoalmente pela família dela. A Rebecca voltou pro trabalho e manteve contato constante com a família dela pela internet. Eles faziam videochamadas sempre pelo Skype, eles se falavam praticamente todo dia pelo Facebook, e foi assim pelas 6 semanas seguintes, né, desde que ela voltou a trabalhar. No dia 21 de março de 2011, o navio saiu do porto de Los Angeles e a Rebecca mandou uma mensagem para a mãe dela avisando que ela ligaria no dia seguinte. O navio ia fazer o cruzeiro, né, o trajeto dele era até o México e voltava. Mas a Rebecca nunca ligou para a mãe dela. O turno dela começava às 9 da manhã, mas ela não se apresentou. Ela também não estava no quarto dela, ela não respondia o celular, não respondia o pager. O nome dela foi chamado nos alto-falantes, né, do navio várias vezes, mas ela não apareceu. Então, o próximo passo para achar a Rebecca seria o quê, né? Olhar nas câmeras de segurança, porque tem câmera de segurança em todo quanto é canto nesses navios. E foi exatamente isso que eles fizeram, e a Rebecca apareceu nas filmagens.
Às 5h45 da manhã, ela aparece falando em um dos celulares que os funcionários usavam em uma área reservada para funcionários, lá dentro do navio. Ela parece estar triste ou nervosa com a conversa, né, que ela estava tendo. Um outro funcionário chega a ver a Rebecca e pergunta para ela se ela está bem, e ela responde que sim. Não tem áudio, mas você consegue ver a boca dela mexendo, né? Um pouco depois, ela termina a ligação, bota o cabelo para trás e sai andando com as mãos nos bolsos traseiros da calça dela. Os pais dela disseram que isso era um trejeito muito normal da Rebecca. E foi isso. Essa foi a última vez que a Rebecca foi vista. A tripulação continuou procurando a Rebecca pelo navio. Enquanto isso, a guarda costeira americana e a marinha mexicana procuraram no mar por onde o navio tinha passado naqueles últimos dias, né, naquele meio tempo em que ela tinha desaparecido, enfim. Mas não acharam nada. Naquela noite, a Disney, ou algum funcionário da Disney, né, ligou para os pais da Rebecca para avisar que ela estava desaparecida. Eles foram levados da Inglaterra para Los Angeles para receber o navio quando ele chegasse no porto, né? E isso seria 3 dias depois que a Rebecca desapareceu. Quando o navio atracou lá no porto de Los Angeles, um detetive da Royal Bahamas Police Force foi a bordo para investigar o navio, porque, como eu falei, o navio estava registrado nas Bahamas. A declaração inicial é que ele teria realizado uma busca, uma investigação a bordo desde que a Rebecca tinha desaparecido, ou seja, que ele estaria fazendo uma busca durante 3 dias dentro do navio. Mas quando os pais dela falaram com ele, ele disse que só passou um dia investigando lá e que não falou com nenhum dos passageiros e só falou com alguns dos funcionários. E foi isso, essa foi toda a investigação que o desaparecimento dela iria ter, porque o navio estava registrado nas Bahamas, e então a jurisdição é das Bahamas. Além disso, quando os pais da Rebecca foram levados até o navio, eles foram levados em um carro com vidros escuros, né, vidros fumê, e entraram no navio por uma entrada lateral depois que todos os passageiros já tinham desembarcado no navio. Quando foram perguntados pela imprensa, que já sabia de tudo nessas horas, né, que já estava cobrindo o caso, alguns passageiros falaram que ouviram sim eles chamando o nome da Rebecca nos alto-falantes, mas que eles não perceberam nenhuma movimentação do navio, tipo, ninguém procurando mesmo por ela, só viram chamando o nome dela, né, nos alto-falantes. O capitão do navio expressou seus pêsames para os pais da Rebecca quando eles entraram no navio e disse que ele acreditava que a Rebecca teria caído no mar depois que uma onda teria atingido ela, né, enquanto ela estava lá na área da piscina dos funcionários, que vocês estão vendo na foto, que é praticamente... não faz sentido. Mas ninguém acredita muito nessa história, incluindo os pais dela, porque as paredes dessa área são muito altas, tipo 2 metros de altura. Seria muito difícil ela cair de lá acidentalmente. Algumas horas depois do navio atracar no porto de Los Angeles, ele já estava saindo novamente com novos passageiros para uma nova viagem. Se algum passageiro matou a Rebecca e saiu com o corpo dela em uma mala, sei lá, nunca saberemos, porque nenhum passageiro foi revistado. Se algum funcionário matou a Rebecca, escondeu o corpo dela em alguma parte do navio lá e depois se desfez do corpo, né? Também não sabemos, porque o navio não foi devidamente revistado, né? Não teve nem tempo para isso, porque, como eu falei, naquele mesmo dia ele já estava saindo com mais centenas de milhares de pessoas, sei lá quantas pessoas tem dentro do navio, logo depois, ou seja, não deu tempo. Um dos passageiros disse que ele ouviu de um funcionário que eles tinham encontrado o sapato dela lá na área da piscina e que ela teria se matado.
E sim, eles encontraram um par de havaianas na área da piscina, mas não era da Rebeca. Na verdade, tinha até o nome e o número da dona da Havaiana, que era uma outra funcionária do cruzeiro. Claro que isso não quer dizer também que a Rebeca não possa ter pego o chinelo emprestado, né? Mas enfim. O tempo passou e 2 meses depois que ela tinha desaparecido, o banco dela entrou em contato com os pais dela, avisando que tinha uma movimentação no cartão de crédito dela. Isso levantou a hipótese de que a Rebeca ainda estaria viva. Mas é mais provável que alguém realmente estivesse usando o cartão dela e que não fosse ela, né? E quem teria acesso ao cartão dela? Alguns dos funcionários, porque o cartão não estava nos pertences da Rebeca, que foram devolvidos para os pais dela, mas as coisas dela estavam lá na área de funcionário, então a única pessoa que teria acesso ao cartão seria um outro funcionário. Além disso, um tio tentou entrar no perfil da Rebeca, né, do Facebook, mas alguém já tinha mudado a senha. Mas essas movimentações nunca foram investigadas pelos policiais das Bahamas. Quando estava completando quase 1 ano depois que ela tinha desaparecido, o pai dela recebeu um e-mail de uma mulher dizendo que tinha 85% de certeza de que tinha visto a Rebeca com um homem de cabelos escuros em uma rua em Veneza. A família disse que parecia ser um e-mail legítimo, eles acreditaram nesse e-mail, mas é muito difícil para eles pensar que ela estaria por aí, né? E eles não conseguem imaginar como ela teria chegado até Veneza sem um passaporte, já que o passaporte dela estava entre os pertences que eles pegaram no navio. Um jornalista foi até o navio fazer uma investigação para o The Guardian, e o nome desse jornalista é John Ronson. Ele fez o passeio todo, né, o passeio normal que dura 1 semana mais ou menos, falou com os funcionários e nenhum permitiu que ele usasse o nome, né, mas um barman chegou para ele e disse: nada aconteceu, você sabe que é a resposta que eu tenho que te dar. Eles, os funcionários, deram a entender que tem muito mais nessa história do que a Disney ou a polícia das Bahamas divulgou, né? Um dos funcionários chegou a dizer, abre aspas, a Disney sabe exatamente o que aconteceu. Tudo aqui é gravado e a Disney tem a fita. Fecha aspas. E realmente a Disney se recusou a publicar as gravações daquele dia para respeitar a privacidade. Os pais da Rebeca processaram a Disney por negligência e em 2015 eles entraram em um acordo que nunca veio a público. Outra informação importante talvez é que a Rebeca estava em um namoro complicado com outra funcionária do cruzeiro. Algumas pessoas descrevem como uma relação muito tóxica. Elas estavam bem um dia e estavam péssimas no outro dia. Uma outra funcionária, que não teve seu nome revelado, disse que a Rebeca estaria em um triângulo amoroso com essa namorada e um outro homem que também era funcionário do cruzeiro. Em 2017, uma mulher chamada Tracy veio a público e disse que ela era a namorada da Rebeca. Ela disse que ela tinha um namorado a bordo e uma namorada, que era a Rebeca. Tipo, a Tracy tinha 2 namorados. Entenderam, né? Então, era essa Tracy, né, que queria manter os 2 relacionamentos. A Rebeca não gostava dessa situação e começou a entrar em depressão. Isso de acordo com essa Tracy. Ela também disse que na noite que a Rebeca desapareceu, elas fizeram sexo a 3. Elas 2 e esse outro cara. De fato, na última gravação da Rebeca,
ela tava com roupas que parecem masculinas, que, tipo, não parecem ser roupas dela, que eram bem grandes, parecem masculinas mesmo. A Tracy disse que a Rebecca ficou muito abalada depois do sexo e que ela acredita que a Rebecca tenha pulado do navio. A Tracy, tô deixando bem claro que isso não é oficial, isso daí é só o relato dessa mulher. Então as teorias são de que a Rebecca teria caído no mar por acidente, ou se jogado de propósito, ou que alguém teria jogado a Rebecca para fora do navio, ou a matado e depois jogado o corpo para fora do navio. Outra teoria que também é muito aceita e infelizmente muito comum é que ela teria sido sequestrada e colocada em uma rede de tráfico de mulheres, né? E claro, né, tem sempre quem acredita que ela fugiu e recomeçou a vida com uma identidade nova, simples assim. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha que aconteceu com a Rebecca. Você já fez algum cruzeiro? Me conta aí como é que foi. Eu tenho muita vontade de fazer um cruzeiro, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de cagaço. Cruzeiros, né, tem essa imagem de ser uma parada super divertida, relaxante, segura, né? Mas na verdade não é bem assim. Rolam muitos crimes em cruzeiros, como furto, agressão, assédio sexual, abuso sexual, desaparecimento. Então, vocês têm noção de quantas pessoas desaparecem em cruzeiros? Tipo, pelo menos uma vez por mês desaparece alguém em um cruzeiro, só pra vocês terem uma ideia. Sem contar que pode afundar, né? Ainda tem esse detalhe. Mesmo assim, eu tenho muita vontade de fazer um cruzeiro. E esses navios da Disney, gente, eu tô apaixonada. Se eu não tivesse o Cadu, eu iria trabalhar em alguma coisa assim, muito provavelmente. Tipo, trabalhar em cruzeiro, aeromoça. Porque, cara, você ganha muito bem. E você conhece um monte de lugar, né? Então, tipo, deve ser muito maravilhoso. E agora eu quero lembrar que os episódios, né, saem sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like. E se você não gostou, não tem problema também, né? Deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Nesse episódio, eu quero mandar um beijo especial para a Liene Oliveira, que é mais uma apoiadora aqui do canal. Muito obrigada, gata! E para quem quiser e puder apoiar o canal, o link tá na descrição e também tem um botãozinho Seja Membro aí do lado do botão de inscrever-se. E se o botão de inscrever-se estiver vermelho ou azul, que agora eu já não sei mais que cor que tá, mas pelo que eu saiba é vermelho ainda. Se o botão estiver vermelho, por favor, clica no botão, que quer dizer que você não tá inscrito. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.